Olá pessoal, hoje o nosso tema é a associação de resistores. Vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal Prisma Personal Teacher para você ter acesso a diversos conteúdos de matemática, física, para concursos, para Enem, vestibulares e para quem cursa ensinos fundamental e médio. Curtam também os nossos vídeos no YouTube, curtam os vídeos nas redes sociais e cliquem no sininho para receber as novidades. Então, o nosso tema de hoje, associação de resistores, nós temos dois tipos principais de associação. Na associação de resistores, o nosso objetivo é encontrar um resistor equivalente que substitua todos os resistores que se encontram associados no circuito. Então, a primeira associação é a associação em série. Os resistores são colocados em sequência um do outro. Então, aqui nós temos, por exemplo, R1, R2, R3, até N resistores. Como nós temos que a tensão U sobre I é igual a R, sendo I a corrente, nessa associação em série, a tensão total entre os terminais vai ser a soma das tensões sobre cada resistor. E a corrente vai ser a mesma passando por todos os resistores. Então, nós podemos escrever que U é igual a U1 mais U2 mais U3 até o N. U nós podemos escrever que é R vezes I. Aqui só passar o I aqui multiplicando. O 1 nós podemos escrever que é R1 vezes I. O 2, R2 vezes I, e assim por diante. R3 vezes I é o 3, assim até Rn vezes I é igual ao N. Então, nós podemos escrever Ri igual a R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I, assim por diante. Aí nós podemos colocar o I em evidência, nós vamos ter que Ri é igual a I em evidência, que multiplica R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Aí, se nós cancelarmos o I dos dois lados, nós vamos ter que a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente. Então, nós sabemos que a resistência equivalente para a associação série é a soma de todos os resistores que tiverem na associação. Outra forma de associação é a associação em paralelo. Nessa forma, os resistores são colocados em paralelo e os terminais são unidos nas duas extremidades. E aqui a tensão total vai ser a mesma em todos os resistores, e a corrente é que vai se dividir. Para cada resistor, ela vai ter uma parcela que vai se dividir. Então, nós vamos ter I1 passando por R1, I2 por R2, I3 por R3 e assim por diante. No primeiro nó que ela se divide, no segundo nó as correntes vão se juntar de novo e vai seguir aqui como I total de novo. Então, nós temos que U é igual a R equivalente vezes I. Ou seja, U é igual a todas as resistências equivalentes vezes a corrente I total que passa pelo circuito. Nós passando o I dividindo, nós vamos ter U sobre I igual a R equivalente. Se nós invertermos I sobre U, nós vamos ter I sobre U igual a 1 sobre R equivalente. As correntes, a corrente total I, ela vai ser a soma de I1 mais I2 mais I3, assim por diante. Como I1 vai ser U dividido por R1, I2 U dividido por R2, e assim sucessivamente, nós vamos ter que I é igual a U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3 até U sobre Rn. Aí, colocando U em evidência, nós vamos ter que I é igual a U, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 até 1 sobre Rn. Passando-se o dividindo, nós vamos ter
conforme já tínhamos determinado aqui acima, que I sobre U é igual a 1 sobre R equivalente, que vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Então nós temos que a resistência equivalente em paralelo vai ser o inverso da resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, ou seja, a soma dos inversos das resistências. No caso particular, quando tivermos apenas dois resistores associados em paralelo, nós temos que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se nós tirarmos aqui o MMC, nós vamos ter R1 vezes R2 dividido por R1 vezes 1, nós vamos ter R2 e R1 vezes R2 dividido por R2, nós vamos ter R1 que multiplica por 1, vai ter mais R1 em cima, ou seja, 1 sobre a resistência equivalente vai ser a soma dos resistores R1 mais R2 dividido pela multiplicação entre eles, R1 mais R2. Invertendo aqui a fração, nós vamos ter que a resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Isso é o caso particular para apenas dois resistores. Agora nós temos a associação mista, que é uma mistura das duas associações. Aqui, por exemplo, nós temos R2 em paralelo com R3, e o resultado dessa associação em paralelo está se somando a R1. Então, nós temos R1 em série com R2 e R3 que estão em paralelo. Então, nós primeiro calculamos o resultado de R2 paralelo com R3, depois nós vamos somar com R1 e nós vamos ter a resistência equivalente. Nesse segundo caso aqui, nós temos R1 em série com R2 e essas duas resistências, a soma delas está em paralelo com R3. Então, para descobrirmos a resistência equivalente, nós primeiro somamos R1 mais R2 e depois fazemos o cálculo com o paralelo em R3. Agora vamos para um exercício na prática. O nosso exercício diz: calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então aqui nós temos os pontos A e B e aqui os pontos X e Y. Entre os pontos X e Y nós temos aqui uma associação mista. O resistor de 2 ohms mais o de 3 ohms e o de 5 ohms estão em série. E todos esses três estão em paralelo com esse de 10 ohms. O resultado dessa associação mista, que é série em paralelo entre esses 4 resistores, vão se somar ao resistor de 6 ohms e ao de 4 ohms, que vão estar os três em série. Então, nós vamos ter que fazer o cálculo por etapas. Primeiro, nós vamos calcular a resistência equivalente em série desses três resistores, o de 2 ohms, o de 3 e o de 5. O resultado vai ser 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Então, nós vamos ter um resistor de 10 ohms em paralelo com outro de 10 ohms, que é a associação desses três. Agora, para calcular a resistência equivalente entre os pontos X e Y, nós vamos fazer 10 ohms paralelo com 10 ohms. Para calcular resistores em equivalente, quando são dois resistores em paralelo, nós vamos multiplicamos os valores dos dois em cima e somamos embaixo. Então, 10 vezes 10, 100, 10 mais 10, 20. 100 dividido por 20, nós vamos ter 5 ohms. Então, entre os pontos X e Y, nós temos um resistor só de 5 ohms. Agora, para sabermos o resistor equivalente entre os pontos A e B, basta somarmos o resistor de 6 ohms mais o de 5 ohms com o de 4. Então, nós vamos ter que R de AB vai ser igual a 6 mais 5 mais 4. 6 mais 5, 11, mais 4, 15. Então, a nossa resistência equivalente total entre os pontos A e B é igual a 15 ohms. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, Prisma Personal Teacher.
curtam os nossos vídeos e cliquem no sininho para receber as novidades. Muito obrigado e até um próximo vídeo.